Uma das minhas sensações favoritas da vida é aquela de clareza repentina que aparece do nada, silenciosamente depois de algum estado de confusão, que me traz uma paz avassaladora, como se por alguns minutos eu tivesse absoluta certeza de quem eu sou e do que eu quero, como se de repente um véu sagrado caísse sobre a minha cabeça e me desse absolutamente todas as respostas que eu preciso. Uma lâmpada imaginária que acende na minha cabeça. Geralmente isso acontece comigo uma vez por mês assim, e o resto dos dias do mês geralmente são mais caóticos. E sinceramente eu acho que até esses intervalos são legais porque sempre que esse momento de clareza repentina e profunda acontece, é sempre mágico e único, sabe? Não não desgasta, não é algo que vira rotina, e é isso que faz ser tão importante, tão especial. Mas mesmo assim, sempre eu acabo voltando ao estado normal e me corrompendo pelos ruídos naturais da vida. A comparação, a autossabotagem, a vitimização do meu eu, a ascensão do meu ego. E refletindo sobre tudo isso esses dias, eu cheguei à conclusão que talvez não importe muito o que eu faça sobre a minha vida. Talvez não importe muito os caminhos que eu sigo em relação à minha vida, mas sim o alto nível de intenção, consciência e confiança que eu tenho sobre as minhas próprias atitudes. E eu quero dividir esse tema, inclusive, nessas 3 categorias, porque eu acho que assim eu vou conseguir destrinchar melhor essa ideia e deixar o mais claro possível, já que eu sou mestre em me perder nas minhas próprias linhas de raciocínio. Ah, e antes que eu esqueça, bem-vindos ao meu quarto. Já parou para observar que muitas das coisas que nós fazemos por completo impulso, sem pensar muito, seja hábitos, padrões de repetição, vícios, e tudo isso acontece pela nossa falta de intenção sobre o que estamos fazendo. Nós apoiamos sem perceber os nossos desejos e objetivos numa estrutura de movimento automático, como se a gente atravessasse a vida sem rumo algum, sabe? Ligando o carro e simplesmente deixando ele sozinho, esperando que ele bata em algum lugar, fora do controle, no completo automático. Como se a nossa vida estivesse completamente fora do nosso campo de visão, lidando com as altas e baixas expectativas, mas não pisando firme em lugar algum. A falta de intenção sobre a nossa vida, ela nos rouba a habilidade natural de lidar com os nossos problemas, com organização e presença, assumindo que eles são nossos, ou não. E por isso que eu consigo linkar perfeitamente com a frase que eu falei antes, que não importa muito o caminho que seguimos, mas sim o quão bem intencionados estamos sobre esse caminho, o quão sentimos a real vontade de ir por esse lugar, qual a nossa motivação, sabe? Acontece que a gente sente essa sensação de estagnação e paralisação em relação à nossa vida, não porque não sabemos quem nós somos ou não porque não sabemos o que nós queremos, mas sim porque não estamos colocando intenção suficiente sobre nenhuma dessas coisas. Nós vivemos esperando, de algum modo, que a gente acorde algum dia e se sinta pronto, mas eu deixo claro aqui, você não se sente pronto, você decide estar pronto. E essa decisão, ela é só sua. Decisão essa, inclusive, que vai acontecer quando você começar a se movimentar pela vida com mais intenção sobre tudo. Obviamente, nós somos seres humanos e é normal agirmos com mais flexibilidade e se adaptando aos acontecimentos, mas isso não quer dizer que temos que viver a nossa vida à deriva de tudo, fora da nossa central de controle, sabe? Um exemplo, eu tenho aqui essa caneta, bem aqui, e eu posso agir no completo automático, pegar ela,
movimentar ela sobre a minha vida. Eu sei que ela tá aqui em algum lugar, eu sei que ela é uma caneta, que é azul, e eu tô vendo ela de alguma forma, mas eu não consigo visualizar ela em si. Ela passa sobre a minha vida como uma espécie de vulto, sabe? Sem muita estrutura. É como se eu soubesse que ela existe, mas ao mesmo tempo eu tenho também a crença de que talvez ela seja algo fruto da minha imaginação, por exemplo. E ao contrário, eu posso ter essa caneta parada aqui, eu posso olhar para ela, eu posso observar ela e questionar se eu pego ou não essa caneta. Não pensa demais também, pensa o suficiente, mas pense, porque esse pequeno momento de pensamento, esse simples pensamento, ele faz muita diferença. Porque não importa muito se você pegou ou não essa caneta, mas sim a intenção que você pôs sobre essa sua decisão. Porque independente da sua escolha agora, pelo menos você vai ter um porquê claro para isso. Uma intenção genuína por trás da sua decisão. Algo que dê estrutura e alma para o seu porquê. Você terá mais clareza que, sim, eu peguei essa caneta, ela é uma ótima caneta. Ou, não, eu não peguei essa caneta, porque nesse momento eu reconheço que eu não preciso dessa caneta. Talvez eu vá precisar dela um dia, e daí eu vou e pego, mas nesse momento aqui eu não preciso dela. Eu não sei se ficou muito confuso, mas eu quero deixar claro aqui também que eu não quero que vocês confundam viver com leveza e fluidez com viver no automático. Definitivamente não é a mesma coisa. Na verdade, são coisas bem opostas. Porque viver com leveza é ter a liberdade de olhar para essa caneta, por exemplo, e ter a sorte de usar a sua habilidade de pensamento para fazer sua decisão com mais intenção e propósito. Meio como jogar Life is Strange, assim, sabe? Não faz muita diferença o final se você enxergou propósito e agiu de forma intencional na sua jornada. Analisando seus passos com inteligência. Não importa o resultado, se o seu processo ele foi prazeroso para você. E quanto mais você se conhece, melhor você consegue dominar essa habilidade. Assim como viver com intenção, ter consciência sobre seus atos é quase que a mesma coisa, mas com detalhes diferentes. Porque você pode viver bem intencionado sobre alguma coisa, mas ter consciência te dá o direcionamento real dos lugares que você pode chegar. Como se, metaforicamente, a intenção fosse algo mais no sentido corporal e racional da coisa, e a consciência está mais no campo psíquico e imaterial. A intenção é o movimento que você faz com esse estilingue, é a força que você determina sobre esse estilingue para definir o quão longe ou quão perto você vai atirar. Já a consciência é esse movimento analítico que você tem sobre o lado que você quer atirar, sabe? É estudar os seus sonhos, é definir a sua rota, buscando atalhos e entender a fundo os seus reais porquês. As possibilidades mesmo, sabe? Para que assim você possa viver e se mover pela vida com mais destreza e do que importa agir com intenção e consciência se você não tem a bateria principal para isso, que é a confiança, a autoconfiança no caso. Do que adianta ter todo esse talento, essa vontade e esses sonhos lindos se você ainda não tem posse dos seus desejos. Você visualiza tudo isso, mas você não consegue segurar essas coisas. É como se você tivesse várias ideias, mas não conseguisse patentear em si mesmo ela, sabe? Você sempre joga na mão e na percepção de outras pessoas, mas cadê a sua própria percepção? Mas é como se você não conseguisse patentear as suas próprias decisões, sabe? Eu não tô falando nem no sentido burocrático da coisa. É indispensável trabalhar a autoconfiança em si mesmo antes de qualquer movimento.
Porque quando a gente aprende a reconhecer o nosso próprio valor, automaticamente a gente toma consciência dos nossos porquês com mais firmeza. E eu falo isso por experiência própria, porque enquanto eu não aprendi a viver minimamente, enxergando minimamente o meu valor, quase que todas as minhas movimentações na vida foram rasas, sem firmeza, completamente flutuantes, assim, sabe? Eu observava, mas eu não conseguia segurar nenhuma dessas coisas. Você precisa observar profundamente dentro de si mesmo e entender o quão incrível você é, o quão único, gigante, autêntico você é, o quão você faz uma diferença absurda na vida das pessoas à sua volta, na vida das pessoas do mundo todo. Pode não parecer às vezes, pode não soar tão claro, pode não parecer tão claramente isso, mas na prática eu juro, você não faz noção do quão pequenas movimentações da sua vida, pequenas decisões da sua vida causam um impacto em todo o planeta. É o famoso efeito borboleta, né? E você, lá no fundo, sabe bem disso. Ou vai descobrir em breve. E assim, enxergando o seu brilho e potencial, você vai conseguir seguir a sua jornada com o máximo de intenção, consciência e confiança possível. Porque assim como eu falei no início do vídeo, não importa muito pro mundo e não faz muita diferença pro mundo se você vai ou não, por exemplo, fazer um bolo, sabe? Ou qualquer outra receita. Mas sim importa o quão você está alinhado com essa sua decisão. Importa o quão você tem vontade ou não de fazer essa receita. E principalmente se você está fazendo esse bolo por você. E não só porque as pessoas vão olhar para isso e dizer, nossa, ele sabe fazer um bolo. Mas sim porque você está fazendo por você. Eu estou trazendo para um lado mais metafórico porque eu acho que é assim eu consigo explicar da melhor forma. Pelo menos eu entendo as coisas muito melhor quando eu estruturo em metáforas. E eu garanto que fazendo isso, buscando agir com mais clareza, mesmo que no meio do caminho você talvez acabe se perdendo, vai ser muito mais fácil encontrar o caminho de volta. Porque dessa vez você tem um mapa que você mesmo elaborou sozinho. Eu espero de todo o coração que esse vídeo não tenha ficado tão confuso. E se ficou, vamos tentar desembaraçar essas ideias e essa confusão aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço de todo o coração e até o meu próximo surto de clareza repentina. É isso. Te amo.